Olá, cá estamos nós para mais uma partilha do canal Mães Imperfeitas, estas partilhas reais e que trazem histórias e que dão voz às histórias que muitas das vezes criam espaços de cura em nós e nas pessoas que nos ouvem. E eu estou muito feliz hoje por ter aqui a Maria, que aceitou de logo que eu falei com ela para esta entrevista, mesmo não sabendo, não é uma entrevista, na verdade uma conversa. Mesmo sem saberes muito bem para onde vinhas, e eu fico muito feliz, e eu estava-te aqui a dizer antes em off, que és a primeira mãe a solo que eu trago aqui ao canal, e sabes que no início do meu projeto das Mães Imperfeitas, um dos vídeos que eu coloquei logo ao início, porque foi o que eu senti quando fui mãe, foi esta sensação de... Eu tinha já várias amigas que tinham sido mães a solo, e quando eu fui mãe eu tive uma profunda, sabes, honra de caramba, ser mãe a solo deve ser muito intenso, porque se está a ser assim, tendo um companheiro e que me ajuda imenso, eu não quero imaginar o que é estar sozinha. E sabes que eu contactei todas as pessoas que eu conhecia a solo, na altura, e disse, olha, eu quero te dizer, pá, que honra, caramba, meu, que orgulho, que eu não imagino, eu quero mesmo dizer-te que eu te honro imenso. E na altura fiz um filme, e acho que foi dos vídeos que eu tive mais, assim, engagement no meu canal, que foi mesmo eu dizer, bem, eu honro tanto as mulheres que estão a solo, porque se eu vivo esta loucura, eu não imagino o que é viver sozinha. Então eu tenho muita honra de poder trazer aqui uma mãe a solo e poder dizer isto publicamente. Obrigada. Sabes, do quanto eu honro as mulheres que fazem esse caminho sozinhas, porque é uma transformação tão grande, é tão intenso. Eu juro-te, eu não sei, eu acho que eu não faço a mínima como teria sido o meu processo se tivesse sido sozinha, porque foi tão duro que eu não consigo imaginar como é ter que lidar com tudo e ter que estar sempre presente, não é? Já temos que estar sempre presentes como mãe quando temos um companheiro, quanto mais não ter esse apoio e ter que ser tudo para aquele ser. Então, queria-te dizer isso primeiro que tudo, porque provavelmente muitas pessoas já te conhecem do teu projeto, da Mãe Guru, e vou dizer o mesmo que disse à Inês aqui, que é, eu acho que vou dispensar as tuas apresentações, porque apesar de já te conhecerem, eu quero trazer-te a ti como mulher e como ser humano da tua história, e começar mesmo por te honrar por essa dedicação, sabes? E hoje queria mesmo saber, mesmo pela minha curiosidade e pela minha vontade de dizer, olha, eu honro-te, eu olho para a tua história, eu vejo a tua história, de saber mesmo como é que é passar por isso tudo, sabes? Por essa intensidade, ainda mais com tanta intensidade da tua história que tu já viveste e que tu já partilhaste e que vamos trazer hoje aqui. Como é que é viver isso? Nessa sustentação. Então, Filipa, como é que é descrever? Antes de mais, obrigada pelo convite. Nada, meu amor. Mesmo, é uma honra enorme poder fazer parte e poder partilhar essa realidade, não é? Que às vezes custa um bocado passarmos para o outro lado. E aquilo que estávamos a falar um bocado em off, não é? Da necessidade de respirar para a casa de banho, para respirar para o quarto, porque é realmente, não, acho que não há qualquer palavra que consiga definir, não é? Tudo aquilo que uma mãe a solo passa, mas é algo que é extremamente intenso. Mas eu agora, não vai fazer agora já no próximo mês 4 anos, ou seja, são 4 anos, quase 5, porque eu acredito que ela já existe, não é, no momento da concepção, ou seja, mais os 9 meses da gestação, praticamente acredito que ela já tem uns 5 anos. Então foram 5 anos numa jornada, assim, da maior transformação da minha vida. Não que sinta que é uma transformação que já tenha ocorrido, que esteja estagnada, é um processo evolutivo que vai a cada dia passar, e pelo qual no primeiro ano eu fui... Não grata, mas fui muito revoltada com a situação em que eu própria me coloquei, porque eu era aquela mãe que nunca quis ser mãe, não era aquela miúda que dizia que eu quero imenso. Não, E tu foste mãe muito única... nova, não é, Maria? Sim, eu fui mãe com 22. E a Noah naquele momento foi realmente planeada, mas até então, porque eu também sempre tive uma relação muito difícil e complicada com a minha mãe, eu sempre vi a maternidade como coisa terrível, mas assim, terrível, porque a minha mãe também me passava isso, e muitas coisas que eu ouvi, tipo, agora és mãe, vais ver que eu sofro, e como é duro, sabes? Então sempre foi muito negativo, sempre foi muito difícil a minha relação com ela. Então eu lembro perfeitamente, Filipa, de ser a única naquele grupinho de escola, não é, típico das meninas,
de sempre dizer, quando elas sonhavam com o príncipe, com o castelo e com o bebê, eu não, sabes? Eu disse sempre que queria viajar e queria ser independente, e mesmo os 2 namorados que tive anteriormente, sempre lhes disse, né, que ok, isto é muito bom, mas no futuro não vai haver filhos, sabes? Sempre fui muito certa com isso e muito convicta que não teria filhos. E é engraçado que numa conversa com a Inês, eu cheguei à conclusão, tive um insight, uma coisa que já me tinha passado, sabes? Que eu ponderei durante muito tempo, dizia isso à minha família toda, com muito orgulho, que eu ia operar para me impossibilitar de um dia ter filhos, sabes? As voltas que a vida dá, não é? E de repente... Sentes que isso, desculpa interromper, agora como estavas a contar isso da tua mãe, e eu trabalho com tantas mulheres, sentes que isso foi muito disso que tu sentiste, da tua mãe, da maternidade, e de ser um peso? Completamente. Eu não me lembro de ter nunca uma boa relação com a minha mãe, e isso já veio desde lá do útero. E depois são coisas que eu, quando era criança e adolescente, não percebia. Agora percebo como mulher e estou neste processo também de me autocurar como mulher, para também não passar coisas à minha filha. E vejo que ela não se aceita, não é? Há muita coisa ali que precisava de ser aceita e trabalhada. E eu sou um espelho de muita coisa. Então isso em casa não era, sabes, não era compatível. Então pronto, veio a Noah e aquilo que estavas a dizer que não sabias como é que seria. E eu no primeiro ano fui extremamente revoltada, porque eu voltei do Brasil sem nada, sem literalmente nada, sem um cêntimo no bolso, com uma bebê na barriga, com ele ainda na altura que ele veio para cá, achávamos que íamos construir cá uma vida, mas eu tinha sido aquela menina independente, eu saí de casa com 18 anos, eu era sustentável nesse sentido, então de repente na altura voltei com 22, exato, nessa vez em que a Noah já nasceu, completamente dependente, sabes? Ainda com um homem que eu não sabia como é que ia ser, não é? Já na altura super violento, completamente desequilibrado, e eu com uma bebê na barriga sem nada. Pois pronto, ela nasceu, aconteceu muita coisa pelo meio, e no primeiro ano foi uma extrema revolta mesmo. Mas foi uma extrema revolta e é engraçado, porque eu estava totalmente, essa questão que tu estavas a dizer, né, de ser pai, de ser tudo, eu tive durante o primeiro ano em que eu tentava chorar, tentava de tudo, não é, para libertar, porque era muita coisa que estava aqui a ficar acumulada, e eu não conseguia, Filipe. E eu lembro que a primeira vez que eu chorei foi quando umas raparigas que tinham conhecido o pai da Noah no Porto, onde nós estávamos, a entrar em contacto comigo, a dizer: Maria, gostávamos de te contar uma notícia e acho que deverias saber por nós e não um dia mais tarde. E eu vi, obviamente, que era sobre ele, não era o único ponto em comum, e recebias lá na Quinta das Alfaias, onde o António conhece muito bem. E elas chegaram lá e disseram: olha, Maria, o pai da tua filha vai ser pai de outra menina. E aí foi mesmo, sabe, assim, caiu tudo, mas foi, sabes, foi um lavar de alma muito bom. Sim, e foi só nesse momento em que eu acho que é um trabalho que estou a fazer e acho que ainda vai durar muitos anos, mas nesse momento eu senti assim um corte, sabes, de um vínculo. Eu naquele momento percebi que eu ainda tinha uma inconsciente expectativa que ele voltasse e que fôssemos aquele ideal de família perfeita. O tal ideal, sabes? É? Porque eu não tinha isso em mim. Eu lembro-me de, por exemplo, os primeiros meses fui sozinha com ela para o Algarve e comecei a viajar com ela. Estava no Algarve, na praia, eu olhava, só casais com bebês, os pais a brincar, e eu ali quando eu queria dar orgulho de não poder, sabes? Eu tinha que ficar a mudar a fralda, não podia entrar na água, sabes? Sim. E eles iam trocando, faziam brincando, depois a mãe relaxava, depois o pai ia brincar, ia passear. Eu nem podia sair dali, porque se não sair não me podiam roubar as coisas. Então começar a lidar com aquilo e estar sempre em praias, é engraçado, praias muito familiares, eu comecei mesmo, calma, porquê que eu tenho esta crença, não é? Que nos é incutida desde nascença, do que é o ideal. Porquê que eu sou única, sozinha, com uma criança, sabes? Foi um ano de muita revolta, mas que foi completamente necessária para... Estavas revoltada com o quê, Maria, na verdade? O que é que te trazia essa revolta? Olha, foi tão exaustivo. Eu passei 7 meses, eu tive a Noah, passou pelo parto, não é? Porque era para ser um parto natural, em casa. Lutei, consegui a banheira, as parteiras, tudo. Com 39 semanas fui parar ao hospital de emergência por causa de uma questão da parte dele. Com 40 semanas ela nasceu. A minha parteira recusou-se a fazer o parto mais em casa, porque, como é óbvio, está completamente fechada, não é? A todos os níveis, onde tinha que me abrir.
Tive que escolher um hospital, depois aquilo houve montes de complicações, tive quase 20 horas em trabalho de parto completamente normal, sem nada ligada. Fui muito respeitada nesse sentido, estava de pé, com a bola, com a água, tudo mais, mas depois o coraçãozinho dela já estava assim mesmo a fraquejar. Fui para uma cesariana de emergência, então começou tudo, sabes, tudo aí. As expectativas logo frustradas. Sim, completamente. Mas eu acho que estava quase dormente, sabes? Eu não sabia muito bem aquilo que estava a acontecer. Acho que não estava muito bem consciente daquilo que estava a acontecer. Foi tudo tão rápido. A violência, o hospital, a polícia, a segurança social. Pois, sabes, foi tudo tão... De repente, numa sala de cirurgia, a abrir e mesmo os meus braços estavam a tremer por todo lado, sabes? Nunca tinha sido operada. Nunca... Foi um erro, foi um grande erro. Nunca coloquei como opção, nem em segunda opção, terceira, quarta, quinta, uma cesariana. Sabes? Então, Fiz toda a minha preparação do parto para ser completamente natural, para ser na água, tive a preparação para ser na água, para ser em casa. Então foi todo o tempo onde pesquisava, lia, falava com pessoas. Então não estava minimamente preparada para uma cesariana, muito menos de emergência. E depois, pronto, passado um mês comecei logo a trabalhar numa loja, porque fiquei louca, meu Deus, como é que agora vou sustentar uma casa sozinha e... Sabes, não tenho nada, não tenho nenhum bem material, não tenho qualquer fonte de rendimentos. Comecei a trabalhar numa loja e eu não dormi basicamente durante os 7 primeiros meses, que foi uma loucura. Então, basicamente, era não dormir durante a noite e madrugada e estar ao serviço, porque ela chorava aquilo que eu queria chorar, sabes, completamente. E aqueles berros que a minha família, a minha mãe, que ouviu muito, ela sempre disse, eu não percebo, é porque isso é mais do que chorar, eu nunca vi, era mesmo, sabes, ela ficar vermelha, era muito sofrimento que ela estava a libertar, que era o meu, que eu não conseguia libertar, mas eu não tinha esse entendimento na altura. Então, depois isso associado ao trabalho durante o dia, foi extremamente exaustivo, sabes? Eu lembro-me de quase gritar na madrugada, tipo, sabes, porquê a mim? Tu é que devias estar aqui, sabes? Devias estar aqui comigo, a suportar e a sustentar isto. Porque é engraçado. Tu tinhas alguém nessa altura, Maria? Tu tinhas alguém com quem pudesses, sei lá, te Olha, dar foi uma colo, loucura, Filipa. Eu nunca contei isto e se calhar, pronto, eu sabia que haveria um dia que iria contar. Nós regressamos do Brasil com o apoio total dos meus pais. Eu no Brasil cheguei a morar na rua e tipo sem nada para comer, porque eu estava a trabalhar num hostel ilegalmente, porque tinha-me casado lá para me legalizar, mas ainda não tinha conseguido fazer esse processo, que é uma coisa que demora. Saí desse trabalho e ele queria trabalhar, não é? Super saudável, mas tinha todo esse desequilíbrio de não pertencer à Babilónia, depois no outro dia já vinha. Então, lembro-me que no dia em que eu fiz, no dia de aniversário, dia 21 de dezembro, quando eu fiz 21 anos, 22, estávamos numa casa alugada por nós, com 2 quartos já para não nascer, que supostamente íamos fazer a vida toda no Brasil, e fomos expulsos na mesma noite por causa de confrontos pelo senhor que morava em baixo, que era o dono. Na própria noite saímos da casa onde eu já estava a comprar os utensílios, para casa, panelas, tudo, saí com uma mochila, com a Noá na barriga, sem saber o que é que ia fazer da minha vida. E dormi, foi a primeira vez que dormi na rua, com a Noá cá dentro, e ele sempre em confrontos, passamos a madrugada em confrontos. Depois fomos morar por vários sítios e os meus pais e a minha família nunca soube verdadeiramente essas dificuldades, não tinham que saber, mas sabiam que aquilo não estava bonito e estavam sempre a pressionar, vem para Portugal. A própria família da parte dele ligou à minha família, dizendo, se vocês querem o bem da vossa filha, levem-na para Portugal, mas deixem cá o pai da Noá. E eu bati sempre o pé, não, eu só vou para Portugal com ele, eu só vou para Portugal com ele, porque para mim era esse que fazia sentido. Foi graças a ele que eu quis ter uma criança, não queria ter uma criança sozinha, eu sempre disse não. E ele é que tinha o sonho de ser pai, eu achava que uma filha iria curá-lo, não é? Então bati o pé, tanto bati o pé que um dia eles disseram, olha, estão aqui 2 viagens para vocês, venham que nós vamos ajudar-vos. E eu estava super tranquila, claro que fiquei super feliz, achava que ele ia ganhar, não é, a sua independência, conhecia muitas pessoas, era a minha cidade, não é, facilmente lhe arranjaria trabalho. Chegamos lá, vimos muito rapidamente que ele não iria trabalhar. Tivemos o primeiro mês em casa dos meus pais, que foi extremamente difícil de lidar e acabou com a minha mãe literalmente abatatada com o pai da minha filha, porque a minha mãe desligou-me a água quente de propósito quando eu estava no banho, e depois voltou a ligar e eu queimei-me, escaldei-me quando estava grávida no ar, e ele assistiu a isso e confrontou, a minha mãe obviamente com isso. A minha mãe, como
não consegue ser confrontada com nada, nem com ninguém, partiu para a violência e saímos de casa no mesmo dia. E foi assim uma cena, não é? O meu pai tentar separar, os cães a saltar no meio daquela confusão, bem, foi assim de filme. Depois andamos de pensão em pensão, lá no Porto, até que arranjamos o apartamento que os meus pais nos ajudaram a alugar. Depois, a Noá nasceu, eu vi que não conseguia ficar nesse apartamento sozinha a sustentar tudo, fui para a casa de umas tias, com quem já tinha morado, e elas sempre foram muito chegadas a mim, cresci com elas. E depois houve uma noite em que houve um aniversário, houve a conversa sobre o batismo da Noá. E eu disse que a Noá não ia ser batizada e saímos na própria noite dessa casa. Bem. Sabes? E depois voltei para a casa dos meus pais e a Noá tinha, sei lá, não sei, sou tão péssima em datas. E depois voltei e fiquei a morar no sofá dos meus pais durante muitos meses. Para mim foram muitos meses já, foram para aí 4, 5 meses. Mas pronto, vivi num apartamento, porque entretanto os meus pais, nós morávamos numa casa muito grande e eles venderam essa casa para ir começar uma vida comigo no Brasil. Chegaram ao Brasil e viram que todos os problemas que eu tinha com o Leandro, não se identificaram com aquilo e voltaram. E alugaram uma casa para o meu irmão ficar no Porto, minúsculo, um apartamento. E foi nesse apartamento que nós viemos a morar todos, passados estes anos. Uau! Sabes? Com 2 quartos, uma casa de banho para todos, com 2 cães. E pronto, eu e a Noah estivemos num sofá imenso tempo, sem espaço para nada, sem nenhum espaço para privacidade, com pessoas que têm uma filosofia de vida completamente diferente, sabes? Então foi assim um grande desafio. E eu fiquei sempre, pronto, confiante no sentido em que sabia que não era aquilo que eu queria para mim nem para a Noah, sabes? Sabia o quão desafiante aquilo estava a ser. O facto de eu nem sequer, sabes, ver passarinhos. Eu sabia que eu queria passarinhos, eu imaginava os passarinhos, as árvores, a natureza. Sabia que queria um ambiente saudável, porque os meus pais fumam muito e, sabes, é mesmo muito, é o oposto, é o oposto. Eu sabia que perfeitamente o tipo de ambiente que queria para criar a Noah. Então, durante esses 4, 5 meses, fiquei sempre, sabes, a agradecer por aquilo que eu estava, por aquele teto que eu tinha, mas a saber muito bem para onde é que eu queria ir. E foi quando foi a oportunidade de ir para a Quinta das Alfaias, que o António conhece muito bem, que eu aluguei lá um espacinho para mim e para a Noah. E depois é giro, ontem estava a pensar, nós primeiro alugamos um quarto, que foi onde eu comecei a dar as aulas de yoga, nesse quarto. Depois alugamos o sótão, lá em cima, que foi onde até fizemos umas gravações, e depois até aluguei, depois quando vim da Índia aluguei uma casinha fora lá. Então, sabes, foi assim passinho a passinho e foi muito engraçado perceber que eu de repente olhei para mim e naquele espaço que era idílico e dei a oportunidade de não crescer completamente ali de pé na terra, sabes, inverno, verão, muita relva, muitos passarinhos e de ter essa percepção que nós realmente conseguimos criar a nossa realidade, sabes, mesmo a partir de nada. Ter Tem outro sabor, não é? Sim, sim. E, eu fico aqui, eu quando conheço histórias assim, sabes, eu fico sempre com vontade de pegar as mulheres no colo, porque, sim, porque é tão intenso ser mãe, sabes? E apesar da minha história ser muito diferente, eu tive uma desconstrução muito grande e sei o que me doeu. E como é que foi um pós-parto que é tão intenso e tanta doação e descobrir tudo aquilo sozinha no meio dessa... Olha, durante os primeiros loucura. 5 meses, como eu estive a trabalhar nessa loja em part-time, quem ficava com a Noah durante esse tempo era a minha mãe. E por mais que eu não concordasse, pronto, com a educação que ela me tivesse dado e com aquela que ela estava a passar, ela deu o melhor que ela podia ter dado, sabes? Por qual eu sou eternamente grata. Porque foi um apoio incondicional, sabes? Apesar de todos os confrontos e desafios e desavenças, e eles ficaram lá e estavam lá para me apoiar quando tudo se foi. Então, é algo que eu sou eternamente grata. E eu acho, sinceramente, Filipa, que me salvou muito esse trabalho. É incrível. Foi no aniversário da minha mãe, nós estávamos a passear lá no restaurante, à beira de um restaurante, né? Tínhamos saído do almoço, e eu olhei assim para uma loja. Eu disse, eu vou entrar nesta loja. E entrei e disse, eu quero encontrar um trabalho, eu estou à procura de trabalho. Não, há tinha um mês, tinha acabado de nascer. E a senhora olhou assim para mim, até arrepio. Porque foi mesmo assim um encontro de almas, sabes? Eu acho que nós nos reencontramos nesta vida. Ela olhou assim para mim. Ela nem sequer era daquelas lojas que tinham um anúncio, sabes? A dizer, estamos à procura de funcionário. Eu vou entrar nesta loja. E ficou tipo, cá as minhas tias, os meus pais, a Noah à porta com o carrinho de bebê. E ela disse, começa a trabalhar depois da manhã, imagina. E ela foi, e até hoje é, das pessoas mais especiais da minha vida, Filipa. E aquela loja, eu estava a vender a lingerie mais cara, que podes imaginar, é uma loja de lingerie assim de topo.
E essa pessoa, a dona da loja, foi assim... é uma pessoa muito com entendimento espiritual já muito avançado, sabes? Tem muita subtileza. E aquilo não era eu estar a trabalhar numa loja, aquilo era basicamente para a minha terapia. Sabes? O estar lá com ela... Os anjinhos que vêm, não é? É incrível. Eu costumo dizer que às vezes há as pessoas que são as doulas pós-parto sem sequer saberem, não é? Que na verdade é isso mesmo, é esse servir, é esse colo, é esse espaço, Nós não tínhamos que falar, sabes? Muitas vezes a loja ficava horas sem recebermos uma cliente, porque uma cliente dava às vezes uma semana de trabalho. Era o simples estar a companhia dela. Depois, claro, quando surgiam as conversas, era ali um abraço tão grande, era um entendimento tão grande. E ela também, o marido dela tinha falecido, pronto, por outros motivos faleceu. Então ela tinha sido mãe solteira de 2 crianças, sabes? E já era vegana desde criança. E mesmo a nível de energia, sabes? As pessoas entravam na loja, as pessoas olhavam para mim e diziam: ai, sua filha... Porque havia ali uma ligação inacreditável, sabes? E pronto, eu acho que também foi muito graças a esse processo que eu não fui ainda mais abaixo, porque eu lembro que eu fazia o trajeto a pé, passava pelo Parque da Cidade, que é uma zona, né, de muito verde, a minha zona preferida do Porto. Eu ainda parava, sabes, fazia uma meditação, fazia uns alongamentos, eu tinha esse momento sozinha, que hoje em dia já não existe. Mas graças à minha mãe, não é? Eu tive essa possibilidade, ela ficava a tomar conta dela, mesmo não sendo onde eu queria, como eu queria, mas ela ficava a dar o melhor dela. E a verdade é que eu ia trabalhar e aquilo foi muito mais do que um trabalho, sabes? Foi muito importante. Eu não sei se tu sentes o mesmo, mas eu acho que te proporciona essas curas às vezes também de tu entenderes que na verdade as nossas mães, não é, independentemente daquilo que concordamos ou não concordamos, deram o seu melhor e que se calhar também não tiveram um espaço para viver, não é, às vezes as dores, as frustrações. E as partilhas, disto nós estamos a falar, não é? Não existia no tempo delas. Sim. E que se calhar lidavam também com... tudo internamente, achar que era só aquilo e engolir. E isso deu-me uma paz muito grande, sabes? Uma honra pela minha mãe muito diferente daquilo que eu tinha de... Caramba, quando se calhar ela em silêncio também passou tanta coisa, não é? Da frustração, às vezes o cansaço, não é? Sim, tudo engolido, sempre o papel da mãe também, completamente. Não é? E de antes, claro, tu és mãe sola, mas na minha relação eu sinto que hoje em dia há muito mais a abertura da presença do pai, não é? Quando isso existe. Sim, que de antes não havia, não é? Sim, nem sequer podia vir o parto. Sim. Era a mulher é que tinha toda Sim. E a intensidade, não é? Que isso é ainda mais de quase, era aguentar e engolir, não é? Sim, porque isso é que é o normal. Eu lembro, mesmo ela sabendo não de tudo, mas de muitas coisas que eu me fazia, nomeadamente as agressões físicas e psicológicas, como isso era normal, não é? Digamos assim, e ela depois viu, porque ele no primeiro mês ele esteve comigo, não é? Com a Noá, ela viu, não é? Porque ele tinha picos, ele tanto me tratava como uma deusa lá das deusas, como lixo nem reciclado. Ele arrumava, ele limpava, ele cozinhava, ele fazia a massagem, ele era super atencioso e punha a almofada atrás e massagem. A minha mãe via aquilo e ficava: tu nunca vais arranjar um homem que te trata assim, ou que seja assim. Porque a realidade que ela viveu era extremamente machista, o meu avô era quase que um ditador mesmo, isso é uma história que dava aqui mais um podcast mesmo. E por toda essa educação que já na altura era assim, mas pela característica desta família era muito mais acentuada, ela me passou isso também a mim e ao meu irmão. Eles nunca pegaram numa vassoura ou nada que se pareça. Porque lá está a crença que é o papel da mulher. Ela ver um homem a cozinhar, a limpar a casa, a fazer massagem, a cuidar da roupa, para ela isso era algo que não existia, sabes? Então, independentemente se ele te maltrata nos picos maus ou se te insulta, este homem... É brutal. Incrível! Mas, sabes, Maria, estou a sentir gratidão por esta conversa, sabes, porque eu costumo dizer que o meu trabalho começa nas mães, mas ele é muito mais do que trabalhar com mães, não é? E eu sinto esta cura geracional, sabes? Esta cura muito para trás e muito para a frente, porque depois vamos passar às vamos nossas passar, né? Destas quebras, sabes, de padrões e só o trabalhar e eu tenho essa benção de poder ver tantas mulheres, mães que se querem transformar, que se querem conhecer porque querem passar coisas diferentes aos filhos e perceber esta cura também de que na verdade os nossos antepassados, as nossas mães, os nossos pais só vêm a traduzir aquilo que já vem no padrão familiar,
calhar, não é? Os nossos avós passaram uma coisa, que depois os nossos pais, que claro que vai sempre havendo umas mudanças, não é? Mas na verdade é algo que se vai perpetuando. E quando tu tens esta consciência, não é? E de poderes trazer de caramba, isto já veio sido passado, eles fizeram melhor que na verdade, não é? Para eles aquilo são as crenças que na verdade não são crenças, são verdades. Quando nós acreditamos em algo, não é, nós nem temos a noção que são crenças, não é? Nós achamos que aquilo é verdade. E poder trazer isto, não é? Que a Noah já vai, por exemplo, receber tanta coisa diferente, não é? Por tu estares também a ter a oportunidade de vivermos bem ou mal numa geração em que já fala, em que já comunica, em que já tem uma abertura diferente, e eu sinto que a nossa geração, sabes, é muito esta quebra de padrões. Sim, de bater o pé mesmo. De bater e dizer, não, chega. Eu quero diferente. Tipo, eu não acredito nisto, eu não acredito nesta... Ou eu quero saber porque é que é assim. Porque é que sempre foi assim. Sim, não é? eu acho que isso para mim tem sido uma das questões que eu tenho mais colocado, sabes? Porque muitas vezes me perguntam em que livros é que eu me inspiro para dar a educação que eu dei à Noah. Eu sei que existem bons, eu por acaso nunca li nenhum. É pensar, eu sei exatamente aquilo que eu não concordei na minha educação, então eu passo de uma maneira oposta à minha filha, mas quando digo oposta é mesmo praticamente oposta, sabes? Claro que vai haver sempre pequenas coisas que estão no nível de ética, sabes, que vão ser... Mas há muitas outras coisas que não é por inspiração de A ou B, é mesmo por eu sentir. E eu, como criança, eu senti-me altamente desrespeitada quando eu fui tratada desta forma. Como adolescente, desta forma. Então, para mim, não faz sentido. Mas claro que há vezes, no dia-a-dia, que eu me apanho, sabes, a dizer isto não há. Não, mas calma. E depois é que eu venho. Mas por que raio que eu estou a dizer isto? Isto não sou eu. Sou eu, mas isto é quase um chip inconsciente. Mas tem sido muito este trabalho, assim, o trabalho dos últimos 4 anos. Este processo de autoconhecimento, tomada na verdade, é trazer à consciência, não é? Porque nós vamos repetir, não é? Quantas vezes eu dou por mim, às vezes, a fazer coisas que eu mais me queixava, não é? E tu ficas, e se tu não tiveres essa capacidade, porque é uma capacidade que se trabalha, não é? Desta, opa, mas caramba, porque a sério que eu estou... Eu às vezes tenho menos que é mesmo, epá, eu disse mesmo isto, eu fiz mesmo isto. Eu pareço a minha mãe, eu pareço a minha avó, a minha tia. Não é? E é um trabalho diário, é diário, de consciência do ok, que na verdade é isto que eu defendo, que é o redescobrir quem é que és tu por trás disso tudo, não é? Que não é fácil, quem é que sou eu, sem ser aquilo que me disseram, aquilo que me passaram, porque e todos nós sabemos, não é? Os primeiros 7 anos é onde nós adquirimos tudo, e nós adquirimos muitas das vezes sem essa consciência, então quem é que sou eu por trás disto tudo, não é? Que é às vezes até assustador, não é? Epá, quem é que sou eu, não é? Quem é que eu quero ser? A maternidade vem mesmo desconstruir, não é? Completamente. Tudo. Desconstruir, depois construir por cima, não é? Para deixarmos novas escadas para a próxima geração. Agora, olhando para essa tua história, e que já estamos o tempo passa rápido a passar, olhando para isso tudo, Maria, que da tua história, e como eu costumo dizer, não há histórias melhor que as outras, não é? Existe aquilo que nós fazemos com as nossas histórias. E eu acredito também, desculpa interromper-te, aquilo que nós temos que passar. Sem dúvida. Sabes? Eu penso mesmo, a menina que foi naquele dia para o Brasil, sem consciência nenhuma, claro que já estava ali muita essência, mas realmente eu tive que passar por tudo, mesmo todo o sofrimento e tudo, para ter a percepção das coisas como eu tenho hoje em dia, por ter a ligação que eu tenho hoje em dia comigo e passá-la à minha filha. Isso que eu estava a dizer no primeiro ano, foi altamente revoltada por ter-me colocado naquela situação de mãe solo, sabes? Mas nunca num papel, nunca fui vítima naquela de coitadinha, sabes? Muito a bater o pé, mas acho que era a revolta também do querer expulsar a emoção e não poder. Mas com essa firmeza de dar a volta por cima. Sem dúvida. Como é que é agora olhar para isso tudo, tendo essa capacidade e deixa-me honrar-te por isso, porque ser mãe aos 22 anos é muito diferente, dependendo das histórias de vida, como é óbvio, mas eu imaginar-me ser mãe aos 22 não teria nada a ver, não é? Do que ser mãe aos 30. Okay. Como é que olhar para isso tudo, para a tua história, agora com esta percepção, numa outra fase de vida, olhar para isso tudo, sendo mãe solo e passando tudo o que tu acreditas, né? E construindo, na verdade, aquilo que tu acreditas, não na tua idealização que era, mas naquilo que é e que é perfeito como é. Como é que olhar agora, nesta perspectiva, para toda essa tua história? Olha, é olhar com muito amor, sabes? Com muito amor por sempre ter tido a capacidade de bater o pé, sabes? Eu sempre fui muito... Nunca fui tipo, a Maria vai com as outras, sabes? Sempre fui, não, eu sinto que é por ali, eu vou por ali, desde pequenininha, sabes? Era tipo, eles chamavam, né? Diziam empinado ou
que era difícil nesse tipo de educação, era difícil, que era muito difícil educar-me, Claro. sabes? Porque lá está, eu com 20 anos, eu fui para o Brasil com 20 anos, tipo, naquela altura nem era muito normal, tipo, viajar. E toda a gente dizia, como assim, vais sozinha para o Brasil? Eu sentia que tinha que ir para o Brasil, eu sentia que tinha que ir para aquela ilha. E a primeira pessoa quando eu cheguei e aterrei naquela ilha foi o pai da minha filha, sabes? E no segundo dia já estávamos juntos, e, sabes? E tudo aconteceu. Na semana seguinte ele já dizia que ia sair dali um broto. E eu estava assim, mas maluco, eu ter filhos nunca na vida, mais aqui contigo, não é? Não. Sabes? E depois ter vindo para Portugal, depois comecei nessa loja porque eu senti, sabes? E depois também no momento senti, despedi-me e senti que não era aquilo que eu queria mais para a minha vida, ia lutar, e fui para os Açores com ela, depois para o Algarve, depois para a Índia, sabes? Sinto que tudo fez parte de um processo para mim e para a minha filha, mas completamente, mesmo a viagem à Índia, sabes? Eu via lá e pensava, tu é que me trouxeste aqui? Foi uma loucura vir para aqui, mas tu é que me trouxeste aqui. E ter esse vínculo de estar aberto ao coração e de conseguir ouvi-lo e calar as vozes externas que às vezes pode ser tão desafiante, sabes? E de estar muito centrada nesse caminho, por mais que há dias em que não é, te ficas quase a ouvir as outras vozes, mas de ao menos ter tomado essas decisões, mesmo muitas com medo de não saber, né? O medo do desconhecido, mas ter trilhado esse caminho para mim foi assim, amor, sabes? Eu olho para trás e olho assim com amor, por mais difícil tenha sido essa caminhada, mas foi a caminhada que era necessária, sabes? Mesmo para... Sinto que estou no caminho, sabes? Sinto bom, que, por mais desvios que aconteceram e coisas loucas e interrupções e muito duras, mas está tudo certo. Eu comentava isso outra vez com a Inês, de chegar a um ponto da minha história, não sei se é isso que tu estás a dizer, de sentir mesmo gratidão, sabes, por toda a dureza, de chegar ao momento onde tu entendes, uau, como aquilo foi importante. Eu não estaria onde estou agora, ou na pessoa que eu sou agora, sem aquilo, sabes, sem ter passado por tudo aquilo. Claro, passas pelos momentos da dor, da revolta, do mas porquê, não sei o quê, né? E de repente chegar ao momento onde tu olhas e dizes, caramba, uau, que magia! Que magia, como nós não podemos saltar patamares, não é? É isso, e passar mesmo, ir lá mesmo no fundo. E ainda hoje de manhã tive assim um pequeno insight antes de vir para cá. Eu tenho muito respeito pela comida e só ganhei esse respeito quando soube que não era, o que era não ter comida, e passei realmente fome e sede no Brasil, porque me propus a isso. E sempre vi, né, a minha mãe e o meu pai a deitarem a comida fora todos os dias, né? E depois chegar cá e passar isso a Nauá, sabes? E hoje de manhã foi mesmo bonito, porque eu estou-lhe a passar esse respeito que eu adquiri, não é? Não foi algo que eu aprendi, foi que eu adquiri até recentemente. E esqueci-me ontem de guardar um pedaço de sopa que tínhamos deixado onde tinha apetecido. Só que já era sopa reaquecida, ou seja, não dava para voltar a aquecer. E hoje de manhã a primeira coisa que a Noá viu foi a sopa que nós não tínhamos guardado. E ela sabia que a sopa se ia estragar, e ela nunca tinha visto aquilo, ela estava indignada comigo, Filipa. Como é que eu fui deixar a sopa estragar se não a coloquei dentro do frigorífico, sabes? Eu fiquei assim, uau! Sabes, uau! Eu tomei consciência de uma coisa que para mim é realmente de respeito, de honrar, e também ensino-lhe a agradecer a comida sempre, a cada refeição. E eu tive um deslize, e ela com 3, quase 4 anos, sabes, ficou tão indignada comigo, ficou mais indignada comigo, por realmente eu não ter tido aquele momento de respeito com a comida, por me ter passado, sabes? Foi mesmo assim um momento, para mim, foi mesmo bonito. É tão bom, não é? Quando sentimos que eles são o espelho daquilo que nós acreditamos, não é? Daquilo que nós somos. Ai, Maria, e para terminar, olha, o que é para ti ser mãe? Ui! A grande pergunta. O que é para mim ser mãe? Olha, é aquela coisa que por mais que tu leias, por mais que tu digas, por mais que tu sintas, é algo que tu nunca vais conseguir passar a uma pessoa que não é mãe. Não vais. Não mesmo que tu já tendo mãe, estás a ouvir, quando tu fazes mãe, tu vais entender. É verdade. Quando tu fazes mãe, tu vais entender. Porque não dá realmente para pôr em palavras. Não dá mesmo. Não temos um vocabulário que exprima esse tipo de emoção. É a maior montanha russa, para mim é a maior montanha russa, é o maior portal de transformação e é o maior colo, sabes? Eu tanto sou o colo, sabes? Eu sou o colo da própria mãe natureza e sou esse veículo que traz a outra vida. E depois de suster, não é? Uma coisa é nós darmos à vida, como pessoas fazem, depois largam e que está cada um no seu caminho.
mas acompanhar e guiar um ser neste trajeto, com todos os desafios que isso agrega, para mim é assim é o maior portal de transformação diário, não é assim uma coisa que aconteça de 5 em 5 anos, não, é diariamente, a cada minuto, se tu te propuseres a isso, estiveres aberta a esse portal, vai ser um crescimento enorme, uma possibilidade de tu te curares enquanto pessoa e de te curares uma nova geração, porque eu acredito que estou a passar ensinamentos à minha filha valiosos e que ela um dia mais tarde vai passar aos amigos, que já passa, não é? Aos desconhecidos na rua, é tão bonito. Sabes, vê-la com pequenas palavras que ela diz, as pessoas ficam assim. Há um filme muito engraçado que é o Le Belle et Verte, não sei se já ouviste falar. Não. É muito engraçado, mas tens que ver, já muito antigo. E então é uma pessoa assim, muito resumidamente, que vem de um planeta lá de fora, chega aqui à Terra e pensa assim, como assim eles ainda vivem assim, eles são os primitivos, ainda usam dinheiro, ainda tipo, vão ali ao talho, têm ali os pedaços de, sabes, de carne, o que é aquilo, bebem esta água toda poluída, mas eles estão a poluir com os carros, sabes? Vem aqui e depois, cada vez que essa pessoa é uma mulher que ela vem e fala, tipo, mas porquê é que estás a comprar isso? Ou porquê é que estás a sujar? Ou porquê é que é este alcatrão assim? A pessoa tem assim, calma! E depois começa a agir de uma forma muito natural, sem estar, sabes, hipnotizada e num raciocínio inconsciente, quase, de automatismo. Então é muito giro, muitas vezes ela, por certos gestos ou palavras tão naturais e tão sutis, sabes, sem qualquer intenção por detrás, nem positiva nem negativa, é natural de uma criança, é espontâneo, traz assim insights a uma pessoa adulta, sabes, é muito lindo. Ai, obrigada, estás a dizer isso, sabes que tu a falares, esse é todo o meu propósito, o meu trabalho, e quando eu ouço alguém falar disso é mesmo assim, porque eu digo isso, que é, eu na verdade o meu trabalho tem uma missão muito maior por trás, e isso está no meu site, que é, eu acredito numa nova humanidade, mais consciente, com mais presença e com mais amor, e isso tem que começar em algum lugar, não é? Tem que começar em nós, tem que começar nessas curas, não é? Então é tão bom ouvir dizer isso, porque realmente nós trazendo à consciência este portal que é a maternidade, nós podemos fazer coisas maravilhosas, porque é cura, a maior parte das pessoas cura. passa disso de uma forma muito inconsciente, porque não tem o apoio, porque não é porque tu tens e é logo, ok, bora lá, voltar à imagem, voltar ao trabalho, voltar não sei, e não há tempo para viver isto que é um portal, que há tanta coisa para gerir, não é? E esse acompanhamento que para a pessoa ter consciência, porque é diário, como tu dizes, não é depois de uma semana, é diário, constantemente. Então, e o que é que tu gostavas que a Noa um dia se lembrasse de ti? Como é que tu gostavas que ela se lembrasse? Que ela um dia falasse da mãe? E não sei, há pessoas assim, há amigas que vêm ter comigo, não é? E há umas que dizem, ai Maria, a tua filha vai ter tanto orgulho em ti, já viste as coisas que tu fazes por ela. Há outras que são assim com outras perspectiva da vida, ai Maria, vais ter que te preparar, que um dia ela vai querer ir lá conhecer o outro, tens de preparar e depois ela pode se virar contra. Eu não penso muito, sabes? É mesmo, eu dou o melhor de mim, falho todos os dias, como é óbvio, porque é impossível. Muita gente pergunta, mas como é que consegues, não é, fazer tudo num dia sozinha? É impossível, eu não faço tudo num dia sozinha, porque não faço. Há dias em que eu sou mãe cozinheira e faço refeições incríveis, há dias em que eu sou mãe trabalhadora e estou ali mesmo focada no trabalho, mais ou menos. E há dias em que, sei lá, que sabes, cada dia tem uma tarefa, um objetivo específico. Então é mesmo dar o melhor, saber que vou falhar e não pensar muito como é que vai ser no futuro, sinceramente. Nós nunca sabemos, não é? Sim. Tanto que eu costumo dizer que eu peço, eu não tenho a vontade nem aquele desejo que a minha filha um dia fala assim, ou que diga, ou que me veja como a pessoa perfeita, porque eu costumo dizer, todos vão ter traumas, porque nós vimos cá e há sempre algo, porque nós nunca conseguimos controlar a forma que as nossas crianças veem o mundo. Ver, sim. Porque tu podes estar a passar com um intuito e ele está a ver de uma forma completamente diferente. Então eu costumo dizer que eu só desejo que eu lhe possa passar esta vontade e esta curiosidade pelo mundo de se querer conhecer, de querer ter respostas, porque isso vai trazer tudo o resto, não é? Porque eu nunca vou saber o que é que ela vai olhar sobre mim, de fazer o bem, mas eu posso dar-lhe ferramentas ou dar-lhe abertura para que ela saiba exprimir, para que ela saiba ler as suas emoções e que ela própria se queira conhecer muito antes da vontade que eu tive, não é? Desta e de ler o curiosidade. mundo, sabes? Eu estava a passear com ela e muita gente questionou muito, não é? De não pôr na escola tão cedo e de querer ficar com ela, não é? A longo prazo, que foi mesmo essa decisão. E era com esse objetivo que eu sentia mesmo no meu coração, que eu tinha que lhe passar
essas ferramentas podiam dar para nada, mas eu sabia que era isso que era certo para mim. Experienciar as emoções, o contacto com a comida, a vida real, para mim era isso que fazia sentido. E ontem fomos passear assim à beira das flores e a olhar assim para a lua. Agora mãe está a lua crescente e daqui a uns dias é a lua cheia. E depois olhar assim para as folhas, isto é uma folha de brócolis, vou cheirar assim, isto é uma folha de brócolis. Sabe, isto são coisas que eu aprendi recentemente, sabes? Que perdi completamente a essência, que vim a conectar-me. E foi tão bonito aquele momento em que eu vi, uau, eu agora começo a ver aquela sementinha que foi plantada, sabes, sem qualquer certeza do futuro, mas foi plantada com todo o amor, com essa conexão realmente com o coração de saber, não é isto que faz sentido para mim, no matter what, mesmo com toda a gente dizer que era a loucura, sabes, e de agora ver, uau, sabes, que percepção é dela, tipo, isto é uma coisa que eu aprendi recentemente, sou uma adulta, não é? Sou mãe. Mas já agora posso ensinar isto de uma forma muito diferente, a uma geração diferente. E vê-la, por exemplo, nós temos lá na quinta uma vizinha, que é a única, mais ou menos da idade dela, que tem 10 anos. A Noá, por exemplo, sempre teve uma conexão muito grande com... Aliás, não é uma conexão grande. Ela viu desde sempre e nunca houve ali um tabu com plantar a lua, não é? Porque só veio quando ela tinha 2 anos. Só tive a primeira menstruação quando ela teve 2 anos. E na outro dia nós fomos plantar a lua juntas e ela fica super contente, sabes? E lava os pensinhos comigo e tudo. Não tenho nojo, que eu sempre tive, não é? Do meu sangue, ela já não tem isso. Poderá ganhar um dia por outro motivo qualquer, mas não vou ser eu que lhe vou passar isso. E vai toda contente dizer à vizinha, tipo, olha, que vamos plantar a lua. Ah, sim, plantar a lua, que isso? É uma menstruação. E ela com 10 anos não sabia ainda, sabe? Ainda não tinha ouvido falar sobre esse tema. E foi muito bonito ver a forma bonita como ela estava a explicar o que é menstruação, quando muitas pré-adolescentes já é passado como uma coisa, ei, aquela chatice, coitada, se pudesse passarmos à frente, coitadinha. Não é? Ela já olhar para aquilo como uma coisa como eu não a vi antes. Ai, tão bom. Sabes? Foi muito bom, foi muito bonito. Eu acho que isso... Ai, temos de terminar. Eu estava a dizer, acho que isso é uma das coisas que eu mais sou grata por ter uma filha, sabes? Claro que educando um ser, um filho, né? No masculino também tens muito para lhe passar sobre esta sacralidade, mas poder ter uma mulher, sabes? E fazer tudo isso desde o início, que já com esta consciência que nós temos, não é? Às nós vezes, ganhamos. Que é natural, começa a ser natural e querer mostrar como é sagrado, como é maravilhoso ser mulher. Eu também falo disso com a minha filha e ela vê, pai, é tão bom de repente tê-la ali a conversar sobre aquilo e sentir fogo, estamos mesmo a ajudar a este mundo diferente, sabes? É esta passagem de uma coisa totalmente diferente que durante tanto tempo... Estava perdida, estava adormecida. Completamente. Olha, meu amor, Obrigada. Foi tão bom. Tão bom conversar contigo, Maria. Passou rápido, obrigada eu. Rápido e obrigada mesmo Obrigada por tudo, eu. por teres-te proposto aqui, por esta conversa maravilhosa mesmo. Ficávamos aqui mais umas belas horas, não era, António? Mas o António tem que fazer um xixi. O António, qualquer dia te espero neste que eu desisto de ter conversas pequeninas, mas obrigado, foi mesmo muito especial. Eu não sei quanto tempo foi, mas... Também não, já vamos saber. Obrigada. Foi mesmo muito especial, obrigada. Obrigada. Mesmo, que bom. E pronto.